Olá todo mundo, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Kabuki TV. Hoje, finalmente, depois de muito tempo, tá trazendo um vídeo que eu já tava querendo trazer há muito tempo, que é voltando a responder perguntinhas de vocês. Adoro abrir caixinha de perguntas lá no Instagram e aí liberar essas perguntas e trazer pro YouTube num espaço mais longo, onde a gente consegue conversar sobre as questões que chegam de vocês com mais tempo, com mais espaço, né? E eu gosto bastante de trazer pra cá, porque é o lugar onde a gente se relaciona melhor, a gente fica mais tempo junto aqui, consegue falar mais sobre determinado tema, então com certeza não podia deixar de ser um vídeo longo. Eu nem tava planejando que aquela caixinha de perguntas se tornasse um vídeo longo aqui no YouTube, mas as perguntas que chegaram eram muito sobre escrita, acabou ficando muito, a maioria das perguntas sobre o meu livro, sobre o processo de escrita, como eu me organizo e algumas outras questões também super relevantes, então é óbvio que eu tive que trazer pra cá. Mas claro, antes de começar o vídeo, não se esquece de se inscrever aqui embaixo, ativa o sininho pra gente continuar sempre juntos aqui nos vídeos que saem. Uma vez por semana eu me esforço o máximo que eu consigo pra lançar um vídeo aqui, às vezes sai até mais, então conto com a presença de vocês nos próximos vídeos. Não se esquece de seguir o Kabuki TV nas outras redes sociais. Em julho a gente vai fazer 9 anos, vai ter muitos sorteios lá no canal do Telegram e óbvio, também tá chegando a Prime Day, então fiquem de olho aí, vão se organizando, as datas já fecharam, então não percam, fiquem de olho na agenda. Mas bora começar, gente. Eu tirei algumas perguntinhas lá, tem vários temas e eu separei por blocos e eu já vou começar com o primeiro bloco, já querendo agradecer a todo mundo que mandou perguntas, inclusive vou mostrar as perguntas que se repetiram também, mas bora lá, bora pras perguntas, gente. Vou começar com Bienal, que foi o tema que mais apareceu. A Bianca, a Jaque e até a Sica perguntaram sobre Bienal esse ano, se eu vou pra Bienal esse ano e afim. Sim, gente, eu vou estar lá no primeiro fim de semana. Esse ano, a 27ª Bienal do Livro de São Paulo vai acontecer entre os dias 6 e 15 de setembro, lá no Distrito Anhembi, que era onde as Bienais de São Paulo aconteciam antes da pandemia. Então é aquele lugar bem mais espaçoso, maior mesmo, onde a gente vai se encontrar. Vai ser no primeiro fim de semana. Então no dia 6, 7, 8 eu vou estar por lá. E a Bienal já está com a venda de ingressos aberta. Então corre lá pro site, eu vou aproveitar e deixar aqui embaixo para vocês não perderem, já garantir. Eu não sei se vai ser limitado ou não, mas vão aproveitando que tem condições lá de meia e tudo mais, ok? Já anotem na agenda que pelo menos nos dias 7 e 8 vai ter encontrinho ou evento com Kabuki ou alguma participação em mesas especiais. No sábado, eu sei que é no dia 7, 11 da manhã. Esse horário já tá fechado, então em breve vou dar mais detalhes pra vocês, mas por enquanto já vão reservando na agenda. Assim que vocês chegarem no sábado por lá, correm pro evento que eu vou divulgar pra vocês futuramente, ok? Mas esse é o tópico de Bienal. Futuramente eu trago mais detalhes, até mesmo nas redes sociais, ok? Vamos falar sobre criação de conteúdo. Algumas perguntas muito pertinentes apareceram sobre esse tema. Eu fiquei muito feliz de ver que muitos de vocês têm bastante interesse em criação. Adoro quando pessoas têm interesse em falar mais de livros. Eu acho que falar de livros, a gente tem que aumentar o máximo de criação de conteúdo possível. Então eu fico muito feliz quando vocês mandam perguntas sobre isso. A Lois Lane, Livros e Estudos, perguntou: quero começar um booktuber e um Instagram. Alguma dica? A dica que eu posso dar pra vocês do fundo do coração, que é a dica assim, que ela pode cair em validade semana que vem, tá? Porque hoje em dia as coisas mudam muito rápido. Eu tenho uma perspectiva de que vale muito mais a pena você ter todas as redes possíveis e trabalhar conteúdos de qualidade do que ter uma rede e trabalhar conteúdos em quantidade. Isso porque você vê muito até os booktokers que começaram no BookTok e cresceram por lá, que acabaram migrando para outras redes, porque a gente vê uma grande necessidade não só de encontrar o máximo de pessoas possível, mas trabalhar profundamente o relacionamento das pessoas que já nos acompanham, que já nos seguem. Então tem um Instagram onde você vai postar os seus Reels, o TikTok que vão ser feitos por lá. Tenta trabalhar de uma forma que não fique tão cansativo ou tão pesado. Eu sei que é difícil falar isso em 2024, onde tá todo mundo exausto em criar conteúdo, ainda mais literário, que a gente tem que ler bastante, mas não se pressione tanto no quesito leitura, tá? Foque em entretenimento, em trazer suas experiências e debater temas diversos em várias redes, sabe? Eu acho que cada rede vai acabar tendo uma participação muito diferente dentro da sua comunidade, daquela que você vai criar, e tem que ter, gente, muita paciência. Muita paciência. Tenha pressa pra criar e muita paciência pra ver os resultados chegando. Não esperem resultados acontecendo no mundinho literário, não é assim que funciona, é bem lento, bem gradativo mesmo. Aí a Histórias da Esther perguntou como chamar a atenção das editoras para parceria boa para ambos. A primeira coisa é que você tem que ser, eu acho, né, o profissionalismo, ele é muito importante, porque na comunicação comercial, ela é ainda mais exigida do que na comunicação que você faz na internet, nas redes sociais, sabe? O comercial precisa ser muito bem pensado, precisa ser bem estruturado, a forma como você se comunica com as editoras nos e-mails, como você lida com a temática editora
editoras, até mesmo nas redes sociais, como você se comunica com seus leitores, como você se posiciona em muitos fatos, muitos aspectos. Tudo isso vai ser importante na hora da editora te avaliar. Assim, minha experiência lá no início, em 2015, quando eu criei conteúdo, eu nunca tratei o Kabuki como um hobby. Eu sempre tive um objetivo muito claro de que eu queria me profissionalizar, não no sentido de ser influencer. Eu nunca imaginei que isso seria possível por muitos fatores, mas no sentido de ter uma comunidade engajada a longo prazo, porque eu sempre quis publicar livros, eu sempre quis ser escritora. Então, pra mim, era extremamente relevante que eu tivesse leitores que gostassem de ficar comigo ao longo do tempo. E editoras vão ver isso acontecendo, se você tem uma comunidade que vai se afeiçoando a você ou não. Então, é importante pensar na forma como você se comunica, tanto com os leitores nas redes sociais, tanto com as outras editoras. Tem que ser tudo bem profissional e bem pensado. E a última pergunta na temática Creator foi pela Herdeira Literária, maravilhosa. Você usa algum app para criar seus roteiros de vídeos? Sim, eu uso o Notion. Eu uso o meu calendário de conteúdo por ali. É uma agenda mesmo, onde você adiciona os posts que você vai fazer. Todas as redes sociais têm todos os formatos de conteúdo, as datas, a data de publicação, a data de produção. E aí, óbvio, ali dentro é uma página onde eu faço os roteiros dos vídeos, onde eu separo tudo. Por exemplo, esse vídeo aqui tem um post no calendário com as perguntinhas que eu separei e tudo mais. E aí todas as diretrizes de briefing que vão pra Bia que edita os vídeos também são feitos lá primeiro. E esse tipo de coisa. Não precisa também se pegar muito no aspecto de fazer roteiro bem roteirizado pra cada vídeo. Tenta fazer de forma que não ocupe tanto o seu tempo de produção, porque senão vai ficando muito cansativo. Tem que ser algo que funcione, mas que seja sustentável, viável a longo prazo, sabe? Então não fica se matando em fazer roteiros muito detalhados, não. Hoje são poucos os vídeos em que eu roteirizo muito detalhadamente, sabe? Porque, primeiro, eu tenho uma experiência, já tô há bastante tempo fazendo isso, mas é pra poder não ficar me cansando também nesse processo. A gente já é cansativo. Aí você ainda tem que botar mais demanda, então... Mas se organizar, ter um app de organização é super importante, não tem como fugir. Tem que ter um lugar pra se organizar e criar seu calendário de conteúdo e tudo mais. A gente vai pra temática de escrita, que é a minha temática favorita desse vídeo, onde eu vou falar bastante sobre escrita com vocês. Eu sei que nem todo mundo quer escrever um livro, mas é legal ver que vocês têm interesse em acompanhar eu nesse processo. A Karine Leôncio como escritora, como autora de livros, que vai inaugurar em algum momento em breve. Então, é muito legal. Eu trouxe a primeira pergunta, que é da querida Ana 6, que é o que fazer para vencer o medo, a ansiedade e insegurança ao escrever. Realmente, esse é um fator que é muito sabotador, assim, e implica muito em a gente chegar lá, em continuar escrevendo, em fazer os capítulos nascerem e continuar e conseguir produzir. Realmente, a ansiedade, ele é um inimigo muito grande, muito difícil de você conseguir escapar, mas no final das contas, existem umas formas que você pode encarar esse processo e que a ansiedade pode acabar diminuindo, pelo menos a insegurança, sabe? Eu acredito muito no processo de que você tem que se preparar para escrever, você tem que estudar, você tem que ter armas o suficiente que façam que você entenda que você tá ficando bom nisso, sabe? Só escrever não deixa ninguém bom na escrita. Por mais que você tenha talento, você não vai absorver por osmose ou apenas lendo livros todas as técnicas. Você consegue tê-las ali no seu portfólio, assim, você tem uma bagagem literária muito legal, mas isso só, por si só, não vai te ajudar a fazer um bom livro. Você tem que ter uma noção das técnicas de escrita. Então, escrever é muito importante estudar para isso, e conforme você for estudando, aos poucos você vai tendo uma sensação de que tá sendo intencional em fazer, e quanto mais racional você for na hora de escrever, mais seguro você vai ficar para fazer isso. Eu sei que arte, porque literatura é arte, e arte é uma coisa muito individual, muito específica, e que cada um vai ter uma experiência, uma jornada, uma vida muito diferente nessa coisa de escrever. Realmente é individual. Só que não dá pra escapar de algumas coisas. Como qualquer outra profissão, escrita exige atenção, exige estudo, exige você estudar os melhores, quem fez isso muito bem lá na frente, os críticos literários, as pessoas que fizeram livros sobre escrita, enfim. Estudar isso é importante. Então, acho que a melhor forma de você vencer insegurança é se preparando de fato e começar a saber escrever. Porque eu sempre fui insegura até o momento que eu comecei a estudar. Quando eu comecei a estudar a escrita, a insegurança, pelo menos eu agora não tinha tanto argumento sobre que ia ser tudo de ruim, porque no final eu comecei a aprender mais sobre esse universo, sabe? Aí tem a segunda pergunta que, na verdade, muitas pessoas fizeram. E aí tem a Mai Brondani, tem a Clary Matias,
tem a Ana Paula e tem a Carol Cabra Gomes. Todas perguntaram sobre minha rotina de leitura, se eu tenho hora definida, como concilio o trabalho, como é a rotina de escrita, se eu escrevo todos os dias, como eu faço para organizar, ficar me equilibrando entre estudo, leitura, escrita, se eu separo o tempo para isso. Enfim, a organização de ser criadora de conteúdo, de ser uma leitora e de ser uma escritora também. Realmente, gente, é doideira. Você é louco, cachoeira! Não dá pra sair intacto disso. É muito insano. Mas é possível. Então calma, é possível. Eu vou explicar pra vocês agora a minha que funciona comigo. Primeiro, não é do dia pra noite. Esquece isso. Leva-se muito tempo, até anos, pra você encontrar uma rotina perfeita que vai se adaptar a você. Eu precisei primeiro tratar todo o meu psicológico e a minha saúde mental pra poder arcar com a rotina que eu tenho hoje. Não dá do jeito que eu tava em 2022, eu não tava preparada pra ter a rotina que eu tenho em 2024, sabe? São psicológicos totalmente diferentes. Então, primeiro, tem que entender o que você consegue fazer agora. Qual é o seu melhor? Você consegue ter um horário, um dia fixo pra alguma coisa? Você tá conseguindo ter horários de sono bem organizados? Porque assim, a gente quando nasce, a gente tem uma rotina de bebê. A gente tem horário pra comer, horário pra dormir. A gente tem rotina. Conforme a gente vai crescendo, essas rotinas vão ficando mais complexas. E quando chega na vida adulta, com trabalho, CLT, eu fiz faculdade, estagiei, acordava super cedo e ia dormir super tarde. Então assim, eu entendo de rotina e a gente vai sendo treinado pra isso. O que aconteceu comigo, que começou a dar certo e ao mesmo tempo errado, é que conforme eu fui crescendo no Kabuki, eu trabalhando de casa, chegou um momento que eu não tinha mais rotina. Eu não tinha mais horário de sono, porque eu precisava ler muito. Eu não tinha horário pra trabalhar, eu não tinha horário de escrita, eu não tinha horário pra nada. Então eu primeiro precisei passar por toda essa organização mental, gerenciar os meus hábitos, organizar os meus horários. E aí esse ano, acho que do meado do ano passado pra cá, eu comecei a ter dias de escrita. Então hoje eu tenho um calendário semanal que acontece. Às vezes ele não tá sempre funcionando perfeitamente. Tem semanas que eu vou falhar mesmo, que às vezes a leitura, o livro que eu tô lendo é maior, o livro que eu tô lendo é mais longo, os conteúdos que eu tô criando são mais difíceis de fazer. Então tudo isso também vai impactar bastante se a semana vai render ou não. Eu acho assim que pra quem quer escrever e tá criando conteúdo e aí trabalha como CLT, eu acho que você tem que ter pelo menos um dia pra criar conteúdo, um dia da semana que é fixo pra isso. Eu lembro que quando eu fazia faculdade, eu gravava os meus conteúdos todos sábado e domingo. Então sim, impediu muito que eu tivesse vida social, uma vida curtindo por aí. Realmente isso foi um preço que acabou sendo cobrado ao longo do tempo, mas que eu não me arrependo. Eu acho que você tem um dia fixo pra coisas muito difíceis de ser feitas é importante, assim. Eu acho que escrita, por exemplo, é um dos mais difíceis, porque você não pode estar com a mente que emula, assim, reúne outros livros. Então você tem que ter os dias de leitura que separem os seus dias de escrita. Mas hoje toda segunda, terça e quarta são os dias que eu gravo conteúdos. Normalmente eu tô focando mais em gravar conteúdos segunda e terça, mas, por exemplo, hoje eu tô gravando quarta, mas porque eu não consegui gravar segunda e terça. Então, segunda, terça e quarta são os dias que eu trabalho no Kabuki, que eu crio conteúdo, edito os conteúdos, respondo mais e-mails, acabo sendo mais organizada na parte comercial. Qual é a parte comercial, gente? Contrato, relatório, organização de posts, planejar os conteúdos dos calendários. Demanda bastante tempo, algumas horinhas no dia. Então, segunda, terça e quarta é quando eu faço mais isso. São os dias também que eu tiro para poder gravar conteúdos. E aí, normalmente, eu planejo a minha semana para ler os livros todos nas semanas anteriores e já começar uma segunda-feira fazendo os vídeos depois da leitura e esse tipo de coisa. E aí, quinta, sexta, sábado, domingo são os meus dias de day off, eu falo, são dias que eu escrevo bastante e quando tem publicações desses dias eu foco só na publicação ou até mesmo na edição desses conteúdos que estão em processo de edição, tanto no YouTube quanto nas redes sociais. Eu gasto menos tempo porque eu não fico gravando. E aí, normalmente, a escrita é fixa. Normalmente, na quinta e na sexta, eu escrevo a partir das 4 ou 5 horas, e fico ali bem até o finalzinho do dia escrevendo. Rende bastante esses dias. Normalmente, quinta-feira é um dia que eu reviso mais. Eu fico mais tempo revisando, porque é o primeiro dia da semana, embora domingo seja o primeiro dia da semana, quinta é o primeiro dia da semana que eu começo a escrever. E aí, normalmente, esse dia é um dia de mais revisão. Eu fico revisando os conteúdos, os materiais anteriores, e aí eu organizo como é que vai ser a escrita dos próximos capítulos, essas coisas. Na sexta é o dia que eu foco mais em começar um capítulo novo, em produzir de fato e começar esses capítulos mais difíceis. Demanda muito, leva-se muito tempo pra eu começar um capítulo. Dá muito trabalho você começar a história, e aí eu exijo toda uma sexta-feira pra isso.
isso. Sábado e domingo são os dias que eu continuo esse processo. Então, normalmente eu tô produzindo 2 capítulos. Tem semana que vai ser mais, mas tem semana que eu vou produzir só 2 capítulos. E aí, normalmente, no sábado e no domingo, eu fecho o outro capítulo, reviso os capítulos e tudo mais. Isso é o que tem funcionado. Ah, e as leituras. As leituras, elas funcionam em horário fixo. Segunda, terça e quarta, elas funcionam à noite, porque à noite eu não escrevo. E aí, na quinta e na sexta, se precisar, eu vou ler, mas vai ser durante o dia, vai ser antes da escrita. E aí, gente, é aquilo. Cabe a cada tipo de escritor que cria conteúdos, que também precisa criar, falando de outros livros, que, tipo, tem muitos influenciadores hoje que fazem trabalhos de leituras com editoras e ainda escreve. Então, normalmente, a gente tem que ter uma rotina muito fixa para o cérebro também se acostumar. É uma atividade mesmo cerebral, demanda muito do nosso foco e da nossa atenção. Eu tenho umas rotinas que me ajudam a trabalhar o cérebro para que as leituras não fiquem, eu falo contaminar, não no sentido de ser ruim, mas de certa forma é perigoso quando você lê muito e escreve ao mesmo tempo, porque os livros que você lê podem acabar indo parar na sua escrita. Então, eu tenho algumas atividades, como áudios específicos, que ajudam a trabalhar a mente, a criar e entender a minha linguagem, tiram um pouco esses aspectos dos livros que eu leio. Por exemplo, eu tô lendo A Guerra dos Furacões, ele é sensacional, ele tá aqui, ó, até a Warzone, ela é incrível, realmente é apaixonante, mas eu tenho que tomar muito cuidado, porque quando eu vou escrever, as escritas da Teia pode entrar sem querer. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado em separar isso. Como eu faço? Eu tô sempre começando o trabalho do dia de escrita, lendo os meus próprios textos, com músicas específicas que eu uso sempre. Então, facilmente, eu já me entendi. Mas isso, gente, é depois de muitos anos. Eu comecei a escrever em 2009. Então, assim, eu já tenho uma experiência muito longa nesse processo de escrita criativa. Como é entender isso e ser intencional na hora de produzir um livro, sabe? Eu sei que parece meio louco, porque eu nunca publiquei, mas eu acho que é muito sobre falta de tempo. Porque conhecimento e preparação e experiência eu já tenho, graças a Deus, pelo menos pra estrear muito bem. Aí, essa é a minha organização, então não se esqueçam de pelo menos ter um dia específico pra criar conteúdo e outro dia só pra escrever. Sim, é bem difícil não sacrificar o fim de semana, mas eu não sacrifico todos os meus fins de semana. Tem sábado que eu vou sair, que eu vou encontrar os meus amigos, vai acontecer mesmo. Às vezes eu encontro as minhas amigas até dia de semana, porque a gente é tudo uma velha. E aí é bem isso, assim, a gente vai adaptando ao longo do que vai conseguir funcionar. Mas eu recomendo aquilo. Trabalhe seu psicológico, não abra mão dos seus horários de sono. E se você trabalha fora, tem um CLT, fica horas na rua, então não utilize os seus dias de trabalho pra tanta criatividade, senão você vai ficar muito exausto, ok? Aí a gente vai pra outra pergunta, que é um pouco diferente, que a Valente_V perguntou, que é se eu tive alguma inspiração pra começar esse livro, né? Como foi o processo de começar ele? Aí é que entra a minha história com a escrita, né, gente? Que eu comecei a escrever fanfics de Crepúsculo em 2009, aos 16/17 anos, quando escrever era apenas um hobby. Eu ainda não entendia exatamente o que eu queria fazer, como que era a escrita, o que ela significava pra mim. Foi só nos próximos anos que eu entendi que escrever era algo que tava se perpetuando na minha vida, na minha juventude, e que eu tava sempre muito triste quando eu parava, quando eu deixava essa atividade de lado. E aí, em 2014, eu entendi que eu queria escrever livros, que eu queria publicar. Abandonei o curso de biologia na faculdade, fiz um concurso de transferência de curso, porque eu fiz universidade pública, e aí eu fui pra publicidade. Comecei publicidade em 2015, e ali, agora dentro do meu universo, eu tava me sentindo preparada pra criar conteúdos, e eu comecei a criar conteúdo, e foi naquele período em que a história que eu tô escrevendo nasceu. Só que era uma perguntinha, um sonho que eu tive muito aleatório, sem sentido, que não fazia nenhum sentido na minha cabeça, e eu fui anotando essas ideias. E sim, gente, muitas coisas dos meus livros vêm através de sonhos. Eu anoto muito das coisas por conta disso. Então eu acabei trabalhando aquela ideia que foi um sonho. Eu acabei ampliando ela para um lugar. Eu dei um cenário para aquilo, eu dei um nome para minha protagonista. Eu criei um romance para ela e todas as problemáticas políticas desse universo. E sim, o meu livro tem muitos problemas que envolvem política, pautas sociais. Vai ter bastante diversidade. Vocês vão amar esse livro. Mas eu não posso abrir, assim, em tantos detalhes o gênero e a história. Isso provavelmente vai ser feito só ano que vem. Mas se preparem, porque todo mundo aqui, eu sou muito intencional e sou completamente ciente do que vocês gostam de ler, porque eu sei que vocês gostam de ler as coisas que eu gosto de ler também. Então, por mais que o meu livro vai ser um pouquinho diferente do que a gente tá lendo muito no momento, ele ainda vai ser perfeito pra todo mundo que gosta de todo tipo de clichê. Então, assim, vai ser um livro jovem adulto, com muito romance, mas que o romance, ele vai ser um caminho dos muitos que vai estar acontecendo na história, que a história vai se desenvolver. E tem mais de uma protagonista, é muito legal isso. Eu
tô saindo muito da minha zona de conforto porque tem protagonismo não branco. Então, assim, eu tô há anos estudando isso, há muito tempo mesmo, pra poder estar num lugar confortável pra trabalhar esses personagens que estão muito longe da minha realidade. Então, é por isso que tá demandando tanto tempo pra ele sair. E como foi o processo, gente? Louco. Às vezes escrevia uma ceninha, às vezes escrevia uma cena maior, aí trocava o capítulo inteiro. E assim, testando formas de começando essa história. Mas isso lá em 2016, 2017, quando a história começou a amadurecer. Hoje, totalmente planejada, totalmente organizada em atos. Eu sei exatamente o que vai acontecer com cada personagem ao longo da história, de todos os personagens que estão nesse livro. É mais prático sentar e escrever. Nos últimos anos eu não conseguia escrever muito porque realmente eu sou uma escritora arquiteta. Eu fico muito tempo planejando a história, mas isso porque o meu livro demanda esse tipo de atenção pra poder eu acabar não me perdendo no meio do caminho, porque tem muita coisa nesse livro. A Nicole perguntou como manter um bom ritmo no livro, como evitar a escrita arrastada ou muito acelerada. Sim, existem maneiras de burlar esse tipo de coisas que podem acontecer durante a escrita. Eu acho que uma das formas que pede isso é o autor não ser tão ansioso. Você lê e às vezes você percebe quando o autor tá ansioso demais. E aí o texto fica desse jeito. Ele demonstra essa ansiedade que o autor tem. Ele acaba correndo em algumas situações e querendo muito que a coisa chegue naquele grande acontecimento. E a gente também tem que tomar cuidado pra história não ficar arrastada. Ou seja, que é quando o autor, ele procrastina dentro do seu universo quando a coisa tá pra acontecer. Sim, existem autores que fazem isso muito claramente, que acabam esticando histórias e acontecimentos com medo de saber como vai desenvolver uma reviravolta. E a história fica arrastada. Uma forma que você tem de resolver isso, eu acho muito que funcionou pra mim, é planejar o seu universo, pegar uma planilha, dividir em ato 1, 2, 2.1 ou 2.2, ou 2, 3 e 4, porque o livro, sim, ele é dividido em 4 partes, e pra cada ato a gente tem um objetivo e botar em cada linha a história do personagem, e aí ali em cada célula alimentando o que vai acontecer com aquele personagem naquele ato. Isso vai fazer com que você evite se perder e ficar caçando motivo na história para as coisas acontecerem. Isso evita bastante a história ficar arrastada. Organizar o seu livro antes dele escrever, não tô pedindo para vocês planejar os livros de vocês em detalhes, fazer tudo muito esmiuçadinho em detalhes, porque às vezes planejar um pouquinho e escrever um pouquinho para descobrir novas coisas é legal, funciona. Muitos autores fazem isso e eu faço com bastante frequência porque funciona. Então é através desse processo de planejar, escrever, planejar mais um pouquinho, escrever mais um pouquinho, é que você vai entendendo. Mas assim, do fundo do coração, jamais fiquem enrolando nas cenas, não deixem os capítulos muito longos se ele não tiver um objetivo. Acho que todo capítulo tem que ter um objetivo. Todo personagem, ele tá ali, gente, nem que seja pra pegar um copo de água, assim, ele tem um objetivo na história, ele tem uma busca, ele tem um problema pra poder chegar nessa busca, ele precisa passar por um processo de transformação pra poder chegar nessa busca, e tem toda uma resolução pra descobrir como ele vai fazer isso, como ele vai estar no final. Todo mundo tem perguntas a ser resolvidas quando é um personagem, então é aos poucos, assim, no planejamento que você vai descobrindo como seus capítulos vão funcionar pra eles não ficarem tão chatos ou arrastados. Mas é importante entender que todo livro tem um propósito, ele tem uma proposta pra existir daquele jeito. Então tem livros que vão levar muito mais tempo pra acontecer, porque, por exemplo, se você tem uma fantasia muito épica, muito difícil, tipo a Magia das Marés, é óbvio que a história começa arrastada porque você precisa conhecer todo aquele universo, todo o sistema de magia, entender tudo aquilo pra ação acontecer. E aí, em A Guerra dos Furacões, a ação acontece primeiro, a autora coloca o sistema de magia bem aos pouquinhos pra poder acelerar a história, porque ela escolheu assim, sabe? Na dúvida, tá com diálogo. Em vez de explicar tudo num parágrafo enorme, cria um diálogo de discussão sobre esse assunto. Aí vem a pergunta 5 de escrita, que tanto a Isa quanto a Manu perguntaram, que são iguais, que é se eu uso um software específico pra escrever, algum aplicativo de exercícios de escrita. Gente, o menos é mais nesse processo. Se você começar a caçar milhões de programas e aplicativos pra escrever, seu material vai ficar muito espalhado por aí e você pode acabar perdendo o controle dele. A dica é use o bom e velho Word ou até mesmo os documentos do Google, se você não tiver o pacote Office no seu computador. Mas eu acho que meio que todo mundo tem o pacote Office no computador de alguma maneira. Acho que porque, por exemplo, eu sou da época, gente, eu tenho 31 anos, eu vou fazer 32 em novembro. Eu sou da época que a gente tinha cursinho de informática, né, SOS Computadores, e aí tinha Windows, aí tinha todo o pacote Office, aí você tinha Word, Excel, PowerPoint, e aí todas aquelas aulas pra poder te ensinar a editar texto, a fazer PowerPoint. Parecia uma pós-graduação, e aí você fazia vários, pra ter vários cursinhos lá no seu currículo depois da escola. Era muito assim a minha época. Hoje não, hoje você entra no YouTube, pega um tutorial de 25 minutos e você aprende tudo. Eu gosto mais do Word, eu acho que o Word ele é básico e ele é muito mais potente pra poder fazer a sua escrita. Primeiro porque ele tem muito mais ferramentas, ele possibilita que você tenha atalhos de escrita. Por exemplo, meu teclado não tem um travessão, mas hoje ele tem um travessão
travessão, porque no Word tem um atalho de travessão. Mesma coisa para as reticências. E por aí vai. O Word ele é mais preparado, ele te ajuda na ortografia, ele organiza suas palavras muito melhor. Eu acho que o documento de Google nessa parte deixa muito a desejar. E claro, o bom e velho Notion, que eu já falei várias vezes, tem inclusive um vídeo aqui no canal só sobre como planejar o seu livro no Notion. É exatamente o método e a organização que eu utilizo. Eu só repliquei para vocês e nela vocês vão conhecer tudo em detalhes, como você coloca os seus personagens dentro de um espaço, a enciclopédia do seu universo. Se você tem só uma comédia romântica com menos demandas de organizações de informações, você consegue lá já sentar e planejar tudo, os desafios e, pô, o Notion é muito prático e eu vou deixar o vídeo aqui nos cards pra vocês. A Yasmin perguntou umas coisas que também a Nani perguntou, que é, não sabe por onde começar a botar as ideias no papel, tá com vontade de escrever um livro, mas não sabe como começar o livro. E a Nani perguntou também dicas para escritores iniciantes. Eu recomendaria cursos de escrita, eu acho que nada melhor do que isso. Eu gosto muito da Metamorfose do Escritor, que é uma das escolas de escrita que eu fiz e que eu faço. Tem cursos modulares ali dentro pra galera de escrita mais avançada, turmas mais avançadas. Eu acho que é muito importante você ter contato com um profissional que te ensina. Tem também o curso da Babi Dewitt, que é maravilhoso. Ele é mais pra quem escreve romances. Então, se você tá preocupado porque seu romance não tá conseguindo entrar ou sair do papel, ou as ideias estão ficando presas na sua cabeça sem você saber desenvolver, eu acho que criatividade e intuição é um ótimo estilo de curso. Acho que ele é muito completo pra você. Vai te ensinar a ter contato, primeiro contato com a escrita, primeiro contato com as demandas de narrativa e criação. Então, realmente é muito legal. E tem a Aldeia Literária da Camila Veloso, que é perfeita. Eu acho incrível. Ele é muito completo. Leva-se 2 anos pra fazer. Tem desde estudantes muito novinhos a estudantes mais velhos que precisam ter esse contato, tanto com marketing, como cria conteúdo sendo autor, como começar a ingressar nesse mundo de narrativa, as dinâmicas que acontecem. Então, assim, A Metamorfose, ele é para escritores, eu acho que é mais adultos, que estão há muito tempo tentando escrever e que a história nunca sai do papel, mas que ao mesmo tempo nunca teve contato com algo. E assim, Uma Metamorfose do Escritor, ele é bem avançado, às vezes até parece muito uma faculdade. Então, se você não quer começar com algo tão difícil, às vezes a Aldeia Literária ou da Babi Dewitt é mais leve e quem sabe depois mais pra frente você faz Uma Metamorfose, que além de ser mais caro, ele também demanda mais de tempo pra você estudar, que realmente trabalha-se técnicas muito difíceis, desde enredo moderno, a forma de word building e por aí vai. Tem a leitura crítica também, que é da Carol Escreve, que é só sobre para quem quer ser beta, ser leitor crítico, que quer planejar histórias, é muito legal também. Então, assim, no sentido geral, todas essas escolas vão te ensinar coisas muito semelhantes, só que cada uma vai no nível de profundidade ou não. E o que mais importa é que todas elas vão te preparar, sim, para começar a tirar essas ideias do papel e começar a testar a sua assinatura, buscar a sua voz narrativa. Eu acho que é o mais importante. Que depois que você tem isso em mãos, que você consegue dominar isso, qualquer livro, você pode escrever qualquer livro de qualquer gênero, gente. Sério, sai, funciona. Desde que você planeje, minha filha, você consegue fazer uma ficção científica com fantasia até um livro dramático de tragédia, você consegue. É só ser intencional, identificar a sua escrita, conhecê-la, descobrir como ela vai funcionar melhor naquele universo, planejar a sua história que vai fazer acontecer, gente. Aí tem outra pergunta que é da Ferreira.bi, que é sobre Pinterest, se eu uso ele pra ter o visual das cenas, as músicas me ajudam a escrever com certeza. Eu amo Pinterest, eu tenho várias pastas secretas, recomendo pra vocês terem, pra vocês visualizarem cenário. Se vocês estão escrevendo um livro que se passa num mundo que não é o nosso, ou até mesmo o nosso mundo, se tá passando numa cidade que você adora, pega imagens sobre isso, pega coisas que saem da sua realidade, sabe? Ou às vezes coisas que você adora, que você sempre viu. Aí vem o Vagalume Nerd, que me perguntou qual o melhor livro nacional de fantasia. Eu tô com 2 no momento, que eu tô apaixonada. Tem o Canção dos Ossos, que é da Gil Domingues. Ele é uma fantasia com o fantasma da ópera e tem um vídeo aqui no canal, um veredito que eu vou deixar aqui nos cards. Ele é muito perfeito, gente. A Gil entrou no meu hall de autores nacionais favoritas e, claro, Interior da Patrícia Criado. A Patrícia Criado escreve absurdamente bem também. Ela já escreve livros feéricos, né? Bem grandões, calhamaços, assim. Tô louca pra ler a sequência do livro dela. Vocês sabem que Interior foi uma das minhas leituras favoritas de 2023. Aí o Luscas _Luna perguntou indicações de ficção científica. Ficção científica é algo que eu sempre encontro mais recentemente com a fantasia. E aí você tem N.K. Jemisin, que eu sou completamente apaixonada, pela Quinta Estação, A Lua de Sangue, que é um dos meus favoritos dela. Eles são muito bons pra falar sobre mitologia global, eles têm multiprotagonismo. Eu gosto muito disso na N.K. Jemisin, como ela trabalha isso. E aí tem Viúva de Ferro, da Shiran J. Zhao, que é maravilhoso também, todo mundo fala muito bem desse livro. Então, assim, ultimamente a ficção científica, ela tem acontecido mais entre a fantasia. Já no cenário nacional,
obviamente, eu vou indicar uma das minhas próximas leituras, que é O Segredo das Larvas, do Stefano Volpe, que é uma distopia. E aí a gente tem esse mundo onde as pessoas lutam para ir pra capital, né, onde todo mundo é considerado perfeito. Tem as colônias onde pessoas negras moram confinadas. Enfim, é uma excelente indicação para a questão de ficção científica no âmbito da distopia, que é esse subgênero da ficção. Mas vocês também vão ter Veronica Roth com Crave a Marca, que é meio estilo Star Wars, assim, bem dos universos planetários, e aí a gente tem multiplanetas acontecendo dentro de uma sociedade que acontece no espaço. É bem legal, bem interessante, acho que vocês vão amar também. A Amanda Só Oliveira perguntou: o negócio de passar página no Kindle só vai pra frente? Sim, gente, aqui está. Ele é um dispositivo que funciona em qualquer tela touch. Então ele vai funcionar no Kindle, vai funcionar no iPad ou no tablet que você tem, até mesmo no iPhone, se você tá lendo livros, você consegue, é só clicar aqui nesse controle, que é um passador, e aqui você tem o seu controle que fica na tua mão enquanto você lê, e isso aqui fica no Kindle. Aí tu aperta, ó, ele pisca. Tá vendo? E aí, esse pisca-pisca, na verdade, é que aqui dentro ele vai gerar um sistema tátil que vai simular um toque na tela. Eu leio muita prova, atualmente eu tô lendo o Guerra dos Furacões no tablet, e realmente eu boto o tablet no suporte, eu coloco isso aqui, meu leitor de PDF, ele só pula a página e vai virando. É maravilhoso. Só que no Kindle é a mesma coisa. Então, assim, realmente funciona, mas é isso. Ele simula um dedo ali. Então, onde você vai colocar ele, ele vai clicar. Se você quiser colocar na câmera do iPhone, você consegue tirar fotos à distância. É bem isso. Porque ele só simula um calor tátil. É só isso que ele faz. Então, é por isso que ele só pula pra frente. Hoje, tem alguns dispositivos que estão fazendo um anel que pula pra frente e pra trás. Mas aí você coloca 2 no Kindle e fica um pra cá e um pra cá. Entende? Aí vira aquele sistema de ir e voltar. Mas isso por conta do toque tátil que tá em 2 lugares. Aí, a Tainá perguntou se meu livro é um romance. Muita gente tá debatendo esse gênero. Qual é o gênero? O meu livro, ele é um romance, mas ele não é uma comédia romântica, nem um romance contemporâneo. Tá, vou falar só isso. Não fiquem alimentando e criando expectativas, porque a maioria dos pensamentos de vocês está indo pro lugar errado. Então, só segurem um pouquinho que no início do ano que vem, provavelmente vocês vão saber. Com certeza vocês vão saber, gente. Então, fiquem tranquilos. A Tainá Santos perguntou como está o andamento do seu livro. Alguma perspectiva de quando vai chegar pra gente? Provavelmente vai chegar pra vocês em 2025. Sim, gente, se Deus quiser. Eu quero muito que o livro seja lançado no primeiro semestre e aí a gente se encontre na Bienal do Livro e tudo mais. É o meu grande sonho, todo autor sonha com isso. Mas pode ser que não aconteça, pode ser que ele aconteça no segundo semestre. E tá tudo bem, porque eu vou pros estados de qualquer jeito, pela Bienal ou para um evento de lançamento, então não se preocupem com isso. Mas ano que vem, com certeza ano que vem, vocês vão ler o meu livro, ok? Sobre o andamento dele, eu terminei o ato 1, porque levou muito tempo pra planejar, então agora tá mais prático de fazer acontecer. Só que o ato 1 foi o que mais... Foi difícil planejar o ato 1, porque, gente, é quando você coloca toda a tua base ali. Depois que tá feito, fica fácil fazer o resto. Pelo menos pra mim foi assim. Eu sei que tem gente que tem facilidade em começar e dificuldade em terminar. Pra mim foi muito difícil, foi totalmente o inverso. Eu tenho muita dificuldade de começar capítulo e muita dificuldade de ter começado esse livro no sentido geral, de ter construído o início dos desafios de todos esses personagens, mas depois toda a minha trama se fechou e eu consegui. Então eu finalizei o ato 1, que foi ali no capítulo 10, aí tem um interlúdio, aí vai pro ato 2, que vai ter uns 14 capítulos, 12, não sei ainda. Mas, no sentido geral, o livro vai ter uns 450 páginas, estourando, espero. Não tô muito preocupada com o tamanho dele. Acho que ele só precisa ser do tamanho que precisa ser, que a história vai demandar. Eu já não sei se vai ser tão grande ou tão pequeno, mas não esperem livros fininhos, isso não vai acontecer, tá? E o último, que é um de decoração, uma pergunta muito legal, que é a Books _ The Table. Perguntou: da onde é o papel de parede do seu quarto? Aquele do Mapa Mundi. Gente, ela tá falando desse aqui, esse papel aqui. Tem um vídeo aqui no canal só sobre isso, e ele é da A Decorista. Tem um site aqui na internet chamado A Decorista. Você entra e você consegue comprar esse papel de parede sob demanda, e você consegue botar os tamanhos da sua parede. Eles imprimem o papel de parede pro tamanho da sua parede. Se você quer ele numa parede enorme, numa parede pequena, você vai conseguir, porque eles imprimem pra você. Ele consegue ficar esse mapa mundi na sua parede. É um mapa mundi que imita cimento queimado. Então, por isso que ele tem
essa sensação de que a parede tá descascando, mas não, tá vendo aqui a Austrália? Então, é bem isso mesmo que acontece. Bem, gente, é isso. Acho que eu respondi todas as perguntas. Vocês têm mais alguma dúvida? Qualquer coisa, coloca aqui nos comentários que eu respondo pra vocês, ok? Até porque eu demoro muito pra trazer vídeo assim, provavelmente uma vez no ano, às vezes uma vez a cada 2 anos, então é melhor responder aqui nos comentários. Espero muito ter agregado a vocês algumas informações, algumas dúvidas, principalmente na parte ali da escrita do meu livro, algumas dicas que eu acho que possa funcionar. Todas os livros indicados ou até mesmo os cursos de escrita que eu indiquei vão ficar aqui na descrição listados bonitinho pra vocês irem correr depois pra essas informações. Eu amo o fato de vocês estarem preocupados com o meu livro, mas saibam que vocês vão ser as primeiras pessoas quando ele estiver pronto, que vocês vão saber. Sim, eu tô gravando o processo, eu tô documentando algumas coisas também. Eu acho que é muito importante porque é um primeiro livro muito difícil de fazer. Então, normalmente, as pessoas acabam esquecendo de documentar esse processo e a gente esquece no final como foi. Então, realmente, eu tô tentando documentar o máximo que eu consigo. Tem dias que eu consigo falar uma coisinha, tem dias que eu consigo fazer foto, tem dia que eu faço uns vídeos aqui eu descrevendo. Eu quero fazer uns conteúdos desse processo também, jogar nas redes sociais. Eu acho que a participação de vocês nesse processo é muito importante porque vocês me dão força. Vocês me dão força, gente. Vocês são as pessoas que mais me dão força nesse mundo pra esse livro sair. Então, com certeza, vocês vão ser as primeiras pessoas a saber quando ele estiver pronto. Quando eu escrever o primeiro fim da versão 1, eu vou contar pra vocês. Então, fiquem tranquilos. É isso, espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esquece também de seguir o Kabuki TV nas outras redes sociais, onde todos esses conteúdos vão acontecer, tanto no TikTok quanto no Instagram. O canal do Telegram, onde a gente conversa no dia a dia. Tem um canal do Instagram também, que é o Kabuki Verso. Os dois são Kabuki Verso, tanto o canal de transmissão do Instagram quanto o Telegram. Lá a gente tem muita informação, eu sempre converso com vocês, sempre aviso quando sai vídeo novo. Então estar nesses lugares é muito interessante pra quem é kabuqueiro e gosta de me acompanhar em outros lugares também. Então é isso, meus amores, eu tô indo mais e volto. Big beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau! All I need are some better days, 'cause all I want, and I pray, I believe in the better days.